Olá! Eu vou fazer um resumo sobre a questão do leite empedrado. O leite empedrado ele pode começar a ocorrer logo no começo da amamentação, nos primeiros dias, nos primeiros 10 dias de amamentação. Por que que ele pode ocorrer? Porque o que acontece? A gente começa a amamentar e o nosso corpo não sabe quanto de leite ele tem que produzir para o nosso bebê. Ele não sabe a demanda. Então, o nosso organismo acaba produzindo mais leite do que o necessário. E como ele começa a produzir e não sai todo esse leite, ele começa a endurecer. Então, as glândulas começam a encharcar de leite e elas vão ficando duras. Por isso que fala empedramento, porque realmente o peito fica como se fosse uma pedra. Quais são os primeiros sintomas disso? Dor. Gente, o peito dói muito. Então, eu peguei até um ursinho. Então, vamos fingir que aqui é o nosso peito, aqui, o pretinho é o bico e aqui em volta é a nossa auréola. As primeiras dores começam a acontecer ao redor do peito, tá? Depois, a auréola começa a ficar bem endurecida, você sente dor na auréola, sente dor para amamentar. E passando assim, é tudo muito rápido, passa uns 3, 4 dias, você já tá com febre e não consegue fazer mais nada. Então, essas dores que vão aparecendo são extremamente rápidas. Repetindo, primeiro dói em volta do peito, um desconforto diferente, realmente uma sensibilidade bem forte. E é tudo muito rápido. Aí começa a endurecer toda a parte da auréola, até o bico fica extremamente sensível. Então, você aqui já sabe que tem alguma coisa muito errada. O que a gente faz quando isso começa a acontecer? Gente, quando o leite empedra, você tem que quebrar todas essas pedras do leite. E como que você faz isso? Você tem que primeiro movimentar. Eu vou fazer aqui, ó, dentro da parte muscular do nosso peito, tá? Então, você pega a parte muscular do peito, 5 vezes para cima e 5 vezes para baixo. 5 vezes para o lado, 5 vezes para o outro lado. Para que isso? Para soltar essa pedra grande que está no seu peito, totalmente endurecido de leite. Depois, você vai começar a massagear em movimentos circulares todo ao redor do seu peito. E quando chegar na auréola, você vai apertar ela para que a auréola também vá soltando. Então, gente, o que é muito complicado, que tem que ter cautela? Porque dói. Dói, assim, de tirar o fôlego, dói muito. E aí, quando você vai fazendo os movimentos e você sente os nódulos, porque eles ficam eles ficam duros de verdade. Então, conforme você vai apertando, vai vazando leite, tá? E aí, depois eu vou até falar pra vocês um ponto até positivo de você fazer toda essa massagem, porque você começa a perceber ao redor do seu peito qual lado e qual glândula produz mais leite. Por quê? Nossa, Natália, como é que você vê isso? Porque, por exemplo, eu mexi nessa glândula desse lado, saiu 3 jatos de leite. Eu mexi nessa outra, saiu 6, eu sei que essa aqui normalmente enche mais de leite e tem uma vazão de leite maior. Então, acaba se tornando algo bem interessante para a gente conhecer o nosso próprio corpo. Então, o primeiro passo, quando você tem não consegue identificar de prontidão a tempo de fazer com que ele não empedre, e já empedrou, você tem que quebrar ele com as massagens. E depois, na sequência, drenar. Como que drena? Gente, você vai pegar, apertar assim mesmo perto da auréola e vai sair leite. Você vai ordenhar, como se fosse mesmo ordenhar a vaca, sabe? Então, vai ordenhar, eles chamam de ordenhar mesmo, para sair todo esse leite. Eu até sugiro que as mamães façam isso durante o banho, porque realmente sai muito leite. Algumas mamães perguntaram se a gente pode fazer essa drenagem com a bombinha. Teoricamente, ninguém recomenda, porque é o seguinte, quando você faz na mão, você está sentindo a quantidade de leite que você está tirando, você está vendo, e você está sentindo aonde está ficando mais molinho e aonde ainda está muito cheio, aí você vai lá, faz a massagem e você mesmo aperta a auréola assim, ó, para sair todo esse leite. Quando você faz com a maquininha, tem 2 problemas. A auréola tá doendo demais. E aí vem aquela maquininha apertando numa intensidade automática que você não consegue controlar. Isso pode machucar mais o bico do peito. E outro ponto,
você vai, teoricamente, tirar mais leite do que o necessário, porque quando a gente faz esse trabalho de drenagem, não é para você esvaziar todo o leite, é só para você tirar a dor que você está sentindo, para o seu leite desempedrar, você conseguir amamentar e, teoricamente, ele entrar numa normalidade. A intenção não é que você esvazie e acabe com o seu leite para ele produzir muito, muito mais, e aí você entra de novo num ciclo de tirar e produzir, seu corpo não vai se estabilizar. Então, as profissionais falam que é melhor não utilizar a bombinha. Até acredito que se você fizer de uma forma consciente, tirar só um pouquinho, pode ser que seja legal, mas o ideal é você não deixar passar muito desse tempo, tá? Então, gente, depois que você entrou assim numa normalidade, seu peito entendeu a quantidade de leite que ele tem que produzir, tudo bacana. E aí, o que é o ideal? Depois que você drenou, existem saquinhos tipo esse. Esse aqui é da mesma marca da lanolina, tá? Ele pode servir tanto para você congelar como para colocar no micro-ondas para ele esquentar. E qual que é o ideal? Depois que você fez as massagens e drenou, você sente dor. Amamentou, você sente dor. Então, o ideal é você, ó, pôr isso aqui, tá vendo que ele fica com o formato no peito certinho? O bico pra fora. E ele envolve todo o seu peito. E coloca o sutiã, ele até tem uma bolsinha que vem por cima, que você prende na alça do sutiã por dentro e ele simplesmente fica ali fixo e não te atrapalha. Então, o ideal depois é você fazer a compressa de gelo por 20 minutos, para aliviar e fazer que todo o processo inflamatório seja desinflamado. Então, isso é muito legal. E isso aqui eu vou falar daqui a pouco também, como usar quente. Então, mamães, em que momento chamar uma profissional? Gente, isso tem que ser rápido. Você tentou fazer massagem, não tá conseguindo, porque dói. Você tá quebrando os nódulos super fortes e não tá funcionando. Seu peito tá com febre e não tem nada ajudando você, tá tudo indo contra, é o momento de chamar uma especialista de amamentação, porque ela sim vai te ajudar e vai te ensinar tudo que você não conseguir fazer sozinha. Então, tentou, porque é o que eu falei, é muito rápido, em 3 dias você tá com febre. E eu tive isso, e eu demorei muito, porque comecei a sentir uma dor no peito, mas nunca imaginei. Você percebe que o seu leite está sendo produzido em excesso, mas até então você acha que, ai, que bom, o neném vai mamar mais. Você não consegue entender muito o que está acontecendo. Então, quando você estranhar e não conseguir com as massagens, não conseguir drenar porque dói, é o momento de chamar uma especialista, tá? Se você conseguir se virar sozinha, putz, show. Aí significa que você só vai ter sucesso. E aí, outra coisa que eu queria comentar com vocês, para pegar o limão e fazer uma limonada, sabe? O que aconteceu? Como eu fazia essas massagens manuais, eu aprendi os lugares dos nódulos que eram mais lotados de leite e que produziam mais leite, que era do meu organismo. Então, eu tinha lados que produziam mais leite. Então, o que eu comecei a fazer? Quando tudo se estabilizou, tá, gente? Antes de amamentar a Manu, eu fazia as massagens, mas assim, 5 minutos antes, para o leite começar a vazar. Eu estimulava essas áreas. E aí, o que eu fazia? Eu pegava esse saquinho e eu esquentava no micro-ondas e colocava no meu peito para dilatar os vasos para sair mais leite. Nossa, era uma maravilha, porque eu quebrava, deixava o leite prontinho, esquentava, começava uma vazão de leite enorme e aí eu amamentava a Manu. Gente, funcionou super legal. Então, o que eu falei, existe todo um lado positivo de você fazer manualmente, de você tocar e entender o que está acontecendo com o teu corpo, porque depois você pode criar esse hábito antes de amamentar. Soltar esses nódulos que estão cheios de leite, pressionar eles para eles começarem a sair, fazer com que o leite realmente saia, colocar o quentinho para os vasos dilatarem mais e aí você ia amamentar. Precisa toda mulher fazer isso? Lógico que não. Eu fiz porque depois eu nunca tive tanto leite assim. Tem mulher que tem muito leite, então para mulher que produz muito leite, não faça isso, porque vai vazar muito mais.
mas eu achava que a Manu tinha uma certa dificuldade, ela era um pouco preguiçosa, enfim. Fazendo isso eu fiquei um pouco até mais confortável e eu sentia sair mais leite, então eu achava que funcionou bem legal para Manu. Então é isso, gente. O empedramento do leite, ele acontece, ele é super real. Não acontece com todas as mulheres, mas as mulheres que passam por isso sofrem, porque dói bastante. Então, o primeiro ponto é identificar desde o começo essa dor esquisita e ficar atenta. Começou a sentir ficar duro, começa já a massagear e a tentar drenar um pouco desse leite para ele sair e você começar a se estabilizar. Se você não fizer essa massagem, ele vai endurecer por inteiro, o seu peito inteiro vai ficar como uma pedra. E aí a auréola endurece e você não consegue fazer o leite sair. Teoricamente dói demais para amamentar, você não consegue amamentar. Então você tem que fazer tudo muito rápido, tá? Essa é a minha dica de hoje, um resumão da nossa live de ontem e eu espero que eu tenha ajudado as mamães. Tchau, gente. Obrigada.